Olá pessoal, boa noite. Hoje então nossa aula síncrona vai ser sobre a disponibilidade de luz. A gente vai começar a falar sobre iluminação natural, tipos de céu e como a gente pode usar essas estratégias no nosso projeto de arquitetura. Quando a gente vai pensar primeiro sobre iluminação natural, a gente tem que pensar na disponibilidade de luz solar, né? E entender que a disponibilidade de luz natural é diferente nas diferentes. É diferente nas é diferente, diversa nas diferentes regiões do globo. Né? Em regiões tropicais, como o Brasil, por exemplo, é uma disponibilidade muito grande de luz. Né? Então, por isso, a gente deve utilizá-la de forma muito criteriosa também, para não causar, como a gente já falou em outras aulas, o ofuscamento. Então, para isso, a gente deve ter uma atenção especial às aberturas laterais e aberturas zenitais, aberturas laterais. Basicamente, né, especialmente as janelas e os tipos de abertura zenital, para que a gente não tenha um grande ganho de energia térmica nas edificações e nem um desconforto visual, que é o principal questão que a gente vai estar abordando neste semestre. Para isso, a gente precisa equilibrar a entrada da luz difusa, que é aquela iluminação da abóbora celeste, bloqueando o calor gerado pela luz direta, como eu já te falei em outras aulas, que pode criar então um grande desconforto, né, térmico e luminoso, ou seja, o ofuscamento. Lembre-se que a iluminância do Sol é em torno, sei lá, de 10, 20 mil lux. Então é uma iluminância muito forte. Né? Alguns fatores, então, que podem influenciar os efeitos luminosos da luz natural. A disponibilidade de luz, ou seja, o tipo de céu e qual a orientação solar, uma abertura, qualquer que seja ela, voltada para o leste, é diferente de uma abertura voltada para o oeste. Quando eu falo abertura, eu penso especialmente em janelas ou então aberturas zenitais. Um local onde São Paulo, que a gente tem uma poluição, que a gente tem um céu não sempre límpido, também é diferente, né, dessa abóbora celeste de uma região que tem um céu limpo, ou então que tenha regiões, especialmente na região no hemisfério norte, que tem um céu mais nublado. Né? A gente também deve pensar proporções e a forma do espaço interno. Né? Um espaço alongado, isso vocês devem ter percebido no exercício que vocês estão fazendo de cálculo de iluminância dentro do quarto de vocês. Tentem olhar isso. Vocês acham que quando fala em iluminação natural, a iluminação próxima da janela é muito maior, né? A iluminância, do que longe. Então, se eu tiver uma configuração de um espaço muito alongado, provavelmente vai ter uma parte que não vai ter luz suficiente, que não vai ter uma iluminância adequada. Você tem também obstruções externas. Eu tenho uma casa térrea e eu tenho um grande edifício ao lado, com certeza vai sombrear. Eu tenho uma árvore, eu tenho qualquer tipo de obstrução no entorno externo. A minha edificação também influencia a forma, tamanho do posicionamento das aberturas. A gente vai falar isso na próxima aula, mas com certeza é diferente se eu tiver uma janela baixa, uma janela alta, uma janela grande, uma janela pequena. Olha a iluminação que tem no banheiro, olha a iluminação que tem numa sala, que tem num quarto. Características de transmissão luminosa da vedação da janela. Então, se eu tenho uma janela ou da abertura com vidro leitoso, tem uma igreja que fica na Terra Santa, fica no Monte do Calvário. A Igreja do Calvário, se não falha a memória. E que toda a iluminação dela é feita com um tipo de. Não é vidro, mas um tipo de material que ele tem uma cor meio arroxeada. Então toda a iluminação dentro dessa igreja só tem uma luz natural, onde a pedra onde Cristo chorou, né, no Monte das Oliveiras. E fica então criando um ambiente exatamente
meio obscuro por causa da característica de transmissão luminosa dessa vedação. Uma janela totalmente transparente, uma janela que tem, antigamente nas casas no interior que tem aquele vidro canelado, então tudo isso influencia também nesse efeito luminoso. O desenho e o revestimento de refletores internos e externos, né? Se eu tenho uma parede branca, uma parede escura, né? Então, as cores e refletividade da superfície, o posicionamento dos usuários, o layout do mobiliário. Várias vezes eu falo para vocês, se eu não fecho a janela, que é onde eu tô, né, o sol bate aqui, então como eu vou então organizar o layout, né, do meu espaço interno também influencia nesses efeitos luminosos. A luz natural, a gente já falou que as pessoas têm mais capacidade de adaptação, de resiliência, de adequação à luz natural, porque ela causa em nós diversos efeitos, efeitos biológicos, psicológicos e efeitos no sistema visual, né? Os efeitos biológicos são aqueles relacionados particularmente ao ritmo, ao ciclo circadiano, ciclo de vigília e sono, e aí que se critica tanto que shopping centers que não tem iluminação zenital, que você perde a noção do tempo. Efeitos psicológicos, desordens do sono, desordens afetivas sazonais, a depressão no inverno, melancolia, redução do interesse de atividades cotidianas, irritabilidade, mesmo distúrbios alimentares relacionados com a iluminação. Quando a gente não está acostumado, a gente vive num país que tem muito sol. Eu lembro o tempo que eu morei na Itália, e que aí, ou quem viaja, mas esse eu falo que morei porque eu fiquei 6 meses, né? E fui no final do verão e fiquei até o inverno. E aquele sol nublado, aquele céu nublado, aquela luz que acabava 4 da tarde e não tinha mais luz, aquele frio e tudo mais. Sabe quando te dá aquela depressão, deprimente, né? Não vou nem dizer também uma depressão. Mas ela te deprime, porque a gente está acostumado com outra característica. Talvez quem a vida inteira lá não tenha isso, mas especialmente relacionado com a disposição de iluminação. Os efeitos visuais, né, é inegável a necessidade da luz para que a gente possa enxergar, e a luz em excesso podendo causar fadiga e esforço. É importante a gente considerar que o homem percebe o mundo em 3 dimensões. E o percebe sob a luz do sol. O exercício que vocês estão fazendo do olhar, tem um pouco disso quando vocês desenham luz e sombra para perceber a volumetria, por exemplo, do cubo. As formas, cores, a superfície são de desenhos, e elas surgem através de manchas de luz e sombra. A sombra faz parte da luz. Então, quando a gente saber iluminar, é também saber o que não iluminar. Como já falou, às vezes se você colocar excesso de luz e não tiver contraste, você também acaba perdendo qualidade, né? Os nossos cenários cotidianos, eles apresentam distintas tonalidades. E a luz artificial, ela sempre deve ter entendido como complemento entre luz, né, do sol, e a sombra total, e surge como uma resposta às nossas necessidades. Assim, a gente precisa compreender que as diferenças entre luz natural e artificial, entre jogos de luz e sombra, elas devem ser entendidas e trabalhadas na arquitetura, e pensar que isso vai influir nas soluções arquitetônicas que a gente vai trazer para este espaço. Não se esqueça, então, como efeito dessa luz solar, a gente deve entender que a instabilidade da luz, né, a gente sabe que a luz durante as várias horas do dia é diferente, se tem nuvem, não, tudo isso, em vez de ser negativo, é extremamente positivo. Essas variações ao longo do ano, das estações, elas são vantagens que o nosso corpo humano tem utilizado, né? E na atmosfera, a luz que vem do Sol, ela acaba sendo dividida em 2 partes. A irradiação direta, que é aquela luz, resquícios da radiação do Sol e que vem diretamente até nós, e uma luz difusa, uma luz dispersa pela abóbada celeste, que é uma irradiação difusa, daquela nuvem que reflete, passa pelas nuvens, que é refletida do albedo, que é essa abóbada celeste, que é refletida do solo, dos outros elementos, e que cria então uma iluminação difusa. A luz do Sol, ela corresponde a algo como se fosse um feixe de raios luminosos quase paralelos. A gente sabe que não são, mas eles são
gente considera eles paralelos. Ela é muito brilhante e a sombra que ela produz é muito bem definida, exatamente por ser quase paralela. Já essa iluminação difusa da abóbora celeste, como ela tá, os raios vêm de diversas direções, a sombra que ela causa também é uma sombra suave, chegando muitas vezes a ser imperceptível. O nível de insolação de um lugar então vai ser definido primordialmente pela disponibilidade de luz solar. Temos a luz direta, né, do Sol, que por muito tempo a forma da arquitetura, a orientação, a gente viu quando eu falei sobre a história da arquitetura, a própria orientação do prédio, das cidades, a implantação era pensada de forma a aproveitar ao máximo a luz que era refletida no interior desses espaços, causando conforto térmico e visual. Né? Temos também em climas nublados, por exemplo, como nos climas temperados e úmidos, as janelas devem ser maiores, relativamente grandes, sem obstruções. Já em climas como o nosso, a gente deve pensar proteções para essas janelas para que a radiação direta, a luz direta não chegue dentro do ambiente. Durante o inverno, a luz direta do sol ela costuma ser apreciada, né? A gente quer claridade, calor. Em climas temperados e quentes, a luz direta costuma ser evitada nos cômodos, né, para que elas não superaqueçam eles. Em locais já onde o clima varia muito de acordo com a estação, especialmente no hemisfério norte, né, ou em lugares nublados, né, a gente deve então adaptar a nossa arquitetura a este tipo de clima. Alguns tipos de iluminação natural. Então aqui basicamente a gente traz aqui do Lamberts, que é o livro que vocês têm, né, o link no Moodle que eu coloquei para vocês baixarem. Eles trazem esses. Aqui são exemplos de iluminação zenital. Né? Existem diversas formas de a gente aproveitar os benefícios da luz. A luz lateral, a luz zenital, né? Utilizando prateleiras de luz, que a gente vai ver mais para frente. E, utilizando prateleira de luz, é quando eu tenho então a luz se rebate numa prateleira e vai para o espaço interno. Poderia usar isso aqui quase como uma prateleira, normalmente ela é horizontal. Né? E a gente vai ver um pouquinho sobre a mansarda, claraboia, sheds e domo. A mansarda é esse tipo de abertura. Né? Como se fosse um telhado onde na água a gente surge então uma vertente, né, essas vertentes de água do telhado, ela é quebrada então criando um desvio que é provido de uma janela. Né? Ela acaba sendo muito utilizada, não tanto no Brasil, mas países europeus usam muito porque ela acaba transformando o espaço do telhado em um espaço habitável, né? Então eu posso ter um quarto, alguma coisa. Inclusive em italiano, mansarda até é o nome que se dá não só à abertura, mas ao tipo de apartamento que é construído nesse espaço do telhado. Claraboias, né? São aberturas geralmente então cobertas por um caixilho ou alguma cúpula envidraçada que se situa no teto das edificações, né? Ou às vezes no alto de uma parede, que a gente pode ver como aqui, bem próximo. Segundo Lambert, ela vai diferir então do domo, né? Porque ela teria algum tipo de proteção. Como a gente vê o Lambert, ele coloca, cadê aqui a claraboia, com algum tipo de proteção, diferente do domo. Mas quando você vai pesquisar em outros autores, são tipos de claraboia. O que a gente poderia ver de diferente? Normalmente o domo ele tem essa forma de cúpula e que recebe mais calor, mais radiação direta. Então, para a gente aqui, uma claraboia seria mais interessante do que um domo, porque ela não recebe tanto calor, ela teria algum tipo de proteção. Mas a gente pode ver que a claraboia, mesmo sem proteção, não, ela tem infinitas possibilidades. Eu trouxe aqui, tipo, desde o Panteão, né, 2.000 anos atrás, já tinha uma claraboia, iluminação zenital, até, né, tetos inteiros de vidro. Então é essa ideia de, claro, que tudo depende do local que a gente está habitando, mas assim, infinitas possibilidades, muitos banheiros utilizam de claraboias, né, não como esse, mas também para já que quando eles não podem ter uma abertura na lateral nas paredes.
Sheds são tipos de telhado com um formato específico que tem o objetivo de aproveitar ao máximo a luz e a ventilação. Por exemplo, o Lelé, né, nos projetos da Rede Sara, trabalha muito com esse tipo de shed. Eles têm uma cara de arquitetura industrial, mas a gente vê aqui outro exemplo que é claramente mais contemporâneo, né? Mas o Lelé e essas coisas pode ser utilizado com efeito chaminé e tudo para ventilar, mas especialmente a abertura de luz. É importante a gente perceber que a orientação solar deve ser muito importante. Então, por exemplo, orientar para sul, onde tem iluminação difusa, e evitar proteger da iluminação direta. Então, por exemplo, imagine que o sol batendo aqui, eu só entro a luz difusa. Agora, se o sol bater direto, ele vai aquecer o ambiente. Então, a gente pode trabalhar com brises também associados, né? O domo, né? Então ele é bastante utilizado em shopping, estádios, edifícios históricos usavam muito. Não sei aqui o CCBB, mas o CCBB do Rio de Janeiro tem um domo bem interessante. Normalmente ele aplica com esses grandes vãos livres e, segundo Lamberts, são aberturas envidraçadas no telhado com grande incidência de luz, né, e calor no verão e menor no inverno. Então ele é bastante utilizado o domo em países do norte. E é importante a gente entender, como a gente tinha comentado no início da aula de hoje, que a gente tem ritmos biológicos, né? E ritmos que são fisiologicamente controlados pelos hormônios, pelo cérebro, né? A glândula pituitária que está aqui dentro no nosso cérebro é o grande motor, né? E aí temos aí a dopamina não, serotonina, melanina, né? E que vai, melatonina, perdão. Melanina é a da pele. Melatonina que vai então ter um pico de produção à noite, que é o hormônio do sono. Então e todos os problemas de você quando vai trabalhar durante a noite que tem para regular isso. A gente pode entender então que ali pelas 6 da manhã a gente começa a ter um aumento na nossa pressão sanguínea, né? Então, com uma queda então também da produção e da secreção de melatonina, lá no meio da manhã a gente tem uma máxima secreção de testosterona, de outros hormônios, de aumento então do movimento peristáltico, né, levando aí ali pelas 10 horas da manhã, quase próximo ao meio-dia, ao nosso estado de máxima atenção, máxima coordenação também, né? Com velocidades de respostas boas. Então, se a gente for pensar, a tarde é um bom horário para fazer uma atividade física, né? Uma máxima evidência cardiovascular e muscular no final do dia, e que aí quando começa a escurecer a gente começa a diminuir a pressão sanguínea, começa a diminuir a pressão corporal, começa então a ter uma nova, ali pelas 9 da noite, uma aumento da secreção de melatonina, preparando a gente para o sono, diminuindo o movimento peristáltico, até que a gente, ali pelas 2 da manhã, a gente tenha um sono mais profundo. A força muscular está relacionada então a esse acréscimo, e ela tem seu pico ali pelas 3 da tarde. A temperatura corporal ela diminui de madrugada, né, e ela vai chegar ao seu auge ali pelas 22 horas. Então isso é interessante a gente chegar, e como que todo o nosso organismo ele também é trabalhado por esse ciclo circadiano, que é dia após dia, que tem um intervalo de 24 horas, e que acaba regulando, e a gente deve entendê-lo como isso tem relação com a própria luz solar. Tanto que nos jet lags, quando a gente muda de fuso horário, tudo, a gente tem essa readaptação. Então a gente deve encarar a luz como um elemento da composição arquitetônica. É ela que vai dar forma, realçar contornos, permitindo então a fruição do objeto arquitetônico como um todo, né? E aqui a gente tem várias possibilidades em Berlim. Aqui eu coloquei, né, o Lelé da Silva, nos seus projetos da Rede Sara, Álvaro Alto nessa igreja, se não me falha a memória, a Igreja do Milênio, Santiago Calatrava em Valência, e Norman Foster trabalhando em Berlim, né, na cúpula do Congresso. São vários exemplos de como bons arquitetos trabalham a forma, trabalham o espaço interno
com uma atenção muito particular à iluminação natural. A utilização de iluminação natural, né, da luz natural, proporciona edificação, além de uma melhor qualidade, de uma melhor sanidade, né, a gente pode até chamar de ambientes saudáveis, também a redução de gastos com iluminação artificial. Acrescentando a isso, né, aqueles confortos advindos do conforto visual, conforto biológico e do conforto psicológico. O fato é que a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno está vinculada, dentre outras coisas, às aberturas que vão permitir o acesso, seja aberturas laterais, como janelas, as aberturas zenitais, que são as aberturas que ficam no teto. Né? Então, como a gente falou aqui, existe aqui então algumas necessidades humanas, né, de iluminâncias, né, recomendadas. Se a gente for pensar então no domínio da iluminação geral para áreas pouco utilizadas, áreas que você não tem muita exigência de tarefas, a gente vai ter aqui áreas públicas, onde a gente pode ter zonas, né, escuras, entre 20 e 50 lux. Né, se a gente precisar já de uma orientação simples, apenas para uma visitas de, né, uma passagem de 50 a 100. Agora, se a gente for utilizar, né, áreas de armazenagem, áreas de vestíbulos, átrios, 100 a 200 lux. Se eu vou, então, ter uma iluminação também em zonas interiores com exigências de tarefas visuais, exigências medianas, né? De 300 a 500 lux, quando a gente vai fazer tarefas, né, que precisam de maior exigência visual, por exemplo, trabalho com máquina de pouca precisão, anfiteatros, de 500 a 1000 lux, se eu tenho uma exigência maior, normais, tipo sala de aula, escritório, máquinas de precisão média, de 1000 a 2000 lux, tarefas com uma exigência especial, né, de visual, salas de desenho, escritórios de arquitetura, tarefas de inspeção de máquinas. Eu também posso pensar uma iluminação adicional para o desempenho de tarefas com grande exatidão. Tarefas como fabrico de relógios, indústria eletrônica, de componentes, nanotecnologia, que tem uma grande precisão, preciso aí de 3, 5 mil lux de iluminância. Né? Tarefas, então, por exemplo, excepcionalmente microeletrônica, né? Nanotecnologia entraria aqui, de 5.000 a 7.500 lux. E uma tarefa muito especial, como um centro cirúrgico, que vocês veem, tem aqueles grandes luminárias, aqueles grandes refletores, de 10 a 20 mil lux de iluminância. Então, de acordo com a necessidade de acuidade visual, eu tenho que ter um grau maior de iluminância. Né? E aí a gente vai começar a pensar que o Sol e o céu têm uma relação. Né? Então, não é todos os tempos. Então, eu tenho uma diferença entre as diversas estações. E mesmo na abóbora solar, então, se eu tivesse uma câmera, olho de peixe, aquela que tira foto de tudo, e eu fosse todos os dias, no mesmo horário, tirando a foto durante um ano todo, eu ia perceber, então, que o Sol ele se movimenta, né? De leste para oeste, e ele, especialmente aqui, na região sul. No nosso caso, do hemisfério norte. No nosso caso, ele iria estar sempre inclinado. Isso vocês já devem ter visto em conforto. Né? E aí a gente pode estudar, fazer essa fotografia, né? E pensar exatamente em cada época do dia, traçar uma carta solar, né? Com essa movimentação, né, que o Sol faz na abóbora celeste. Ele então nos ajuda, né, ele está mais baixo no inverno, né, então ele pode ser trabalhado no inverno para aquecer realmente o ambiente, e no verão ele está mais alto, então eu posso proteger. Então isso aqui seria um brise horizontal que iria então proteger, né, o espaço. A gente quer às vezes que o calor entre. Não é à toa que os edifícios de vidro surgiram no hemisfério norte, porque eles gastam muito mais energia para esquentar o ambiente do que para resfriar. Então é legal trazer o sol para dentro. Não é o nosso caso, a gente não tem que esquentar, tirando algumas zonas bioclimáticas que precisam, principalmente no sul, mas normalmente na grande parte do nosso país a gente precisa resfriar.
Então a gente evita que o sol entre. E aí a gente pode falar em tipos de sol, de céu, perdão. Céu claro, céu parcialmente encoberto e um céu encoberto. Né? Aqui tem uma fotografia da abóbora celeste, né, com uma câmera de olho de peixe, onde representa como se a gente estivesse realmente desenhando a cúpula, né, a abóbora celeste. O céu claro, então, ele tem uma maior luminância, um maior brilho na região mais próxima do Sol e uma menor luminância a 90 graus. Né? Então ele vai ter, né, a gente vai perceber aqui que no centro tem uma menor brilho, mas ele vai estar, né, brilhando muito mais aqui, mais próximo, né, do horizonte. Um céu parcialmente encoberto apresenta luminâncias, brilhos de forma mais imprevisível, né, porque tem as nuvens que estão refletindo. Então, as nuvens se movimentam, o sol se movimenta, a gente não consegue prever muito. Né? Então a gente deve considerar porções de céu, com e sem nuvem, a presença de sol, o movimento do sol. Em céus encobertos, que são aqueles mais, né, nublado, o céu ele apresenta uma maior luminância no zênite e menor no horizonte. Então eu vou ter mais luz, mais brilho, perdão, luminância aqui no zênite do que no horizonte. E aí isso eu posso estar pensando quando eu vou, né, conhecendo o céu da minha área, poder pensar como que a gente vai prever as aberturas e as proteções para essas aberturas. Né? Ah, aqui eu já tinha colocado os efeitos da luz, perdão. Né? E aqui a gente tem alguns sistemas, então, também de iluminação natural, que a gente vai se aprofundar nas próximas aulas, mas que é interessante a gente ver. A prateleira de luz, então, normalmente eu tenho, isso aqui são cortes, né? Eu tenho essa prateleira onde a luz ela é refletida e eu acabo, então, proporcionando que essa luz penetre mais dentro do ambiente, chegue mais profundamente, e eu posso com isso também estar bloqueando uma entrada de luz aqui nessa abertura de baixo. Eu tenho o átrio. O átrio ele tem uma iluminação zenital, mas ele é caracterizado por isso, ser vários pavimentos e que tem essa abertura que possibilita a entrada de luz natural em todos os andares. Eu posso ter a criação de dutos com espelho. A gente sabe que o raio solar ele não tem curva, né, ele caminha no trajeto reto. Mas se eu tiver vários sistemas de espelhos refletores, eu consigo, inclusive, fazer com que ele mude de direção essa radiação dessa luz indireta. Posso ter persianas flexíveis, que aí eu posso controlar a entrada de luz. Né, paredes transparentes com tijolo de vidro, então toda uma parede de vidro que tem um maior ganho realmente de luz se não tiver nenhuma proteção. E um poço de luz. O poço de luz, então, a diferença dos dois é que aqui são abertos essas áreas, né? Posso ter guarda-corpo e tudo mais, e no poço de luz não, eu tenho janelas e tudo mais, a luz entra. Pode ou não ter um fechamento aqui, mas é como se eu tivesse então um fosso mesmo, não tem um acesso a esse espaço como eu teria aqui no átrio. Shed, que a gente já falou, essas aberturas, então, é quase uma abertura vertical, né? Só que, como fica muito lá em cima e a luz ela entra pela parte superior, ela se transforma como uma iluminação zenital. Voltando a falar, esse tipo de luz aqui é a luz difusa, a luz, né, que é o ideal. Para a gente, a luz ela, direta deveria vir nesse sentido. Um peitoril reflexiva e com uma cor branca, alguma coisa assim, então onde a luz batendo aqui ela pode entrar para dentro do espaço. A clarabóia, já falou, são essas aberturas zenitais, né? Aqui o próprio Lambert ele trabalha em diferente, ó. E eu gosto desse tipo aqui, domo ou clarabóia com esse mesmo nome. E o lanternin ele tem essa proteção, né? E aqui pode ser inclusive para uma ventilação também. Então ele tem uma proteção maior da radiação direta, que não acontece na clarabóia, né? E tem essa, como se fosse também aberturas verticais, só que muito altas. Né? O domo tem esse formato de domo,
Seria um tipo de claraboia, que o Lambert considera assim, mas eu acho que a gente poderia dizer assim, domo a gente pode classificar quando tem esse formato de cúpula. A mansarda, que a gente já falou, então é quando eu tenho uma interrupção na água, né, do telhado e criando, então, como se fosse uma janela, uma abertura lateral ali por cima. Água furtada, né, então é quando como se eu colocasse uma mansarda, mas no fim, entende? Então fica abertura na parede e não no telhado. A fibra óptica, que ela pode então captar a luz e, né, movimentá-la. A fibra óptica é como se fosse dentro dela a luz caminha como se fosse, né, naquele conjunto de espelhos refletores. E um piso transparente, que pode estar, né, que é quando eu faço algum tipo de piso transparente, aí independe, aqui não precisa ser esse formato, pode ser um lanterninho, uma mansarda, uma claraboia, mas que aí eu possibilito, não dá pra fazer um átrio, alguma coisa, possibilita então um material translúcido nesse piso. São esses sistemas, estratégias. A luz então que entra, né, por meio desses fechamentos superiores internos, a gente chama sempre de luz vertical. Esse é o que eu falei, o Centro Cultural Banco do Brasil. Quando vocês puderem visitar, fica no Centro Histórico do Rio de Janeiro. Né? As aberturas zenitais possibilitam então uma maior uniformidade, como a gente pode perceber aqui, da distribuição da luz natural. Imagine se eu tivesse só uma abertura lateral, então quanto mais longe dessa abertura, menos iluminância eu vou ter. Né? É adequada para grandes espaços em profundidade, como edifícios de escritórios, bancos, museus, bibliotecas, centros comerciais. Para evitar que aumente muito a carga térmica, ela não deve ultrapassar 10% da área do piso. Né? Então, se eu tenho 100 metros quadrados de piso, 10 metros quadrados de abertura zenital. 10 metros quadrados de piso, 1 metro quadrado de... Porque senão eu ganho muita carga térmica. Os materiais empregados nas superfícies iluminantes também devem ser observados caso a caso. Então, né, claro que todas essas diferenças a gente fala em modo geral, mas tipo num software de cálculo você pode colocar o tipo de material e com isso refletir e calcular adequadamente. Lanternin caracteriza então por essas duas faces opostas, né? A melhor orientação para a iluminação no caso do Brasil é norte-sul. Né, e a face voltada para o norte merece tratamento de insolação. Então, norte, sul, e aí na face norte eu coloco um brise, porque aí a luz entra melhor. Porque se eu colocar leste-oeste durante o dia, né, durante a manhã vai ter muita luz no leste e muita luz no final do dia no oeste, ganhando carga térmica. E aí eu tenho que colocar brise dos dois lados. Se a sua laje, né, a cobertura é executada em abas, prolongamento, né, como se fosse do telhado, que protege então a luz direta e principalmente uma luz indireta que deve estar entrando desse lanterninho. Sheds, eles apresentam melhor desempenho quando orientado a sul, como eu já tinha falado, para latitudes entre 24 e 32 graus, no caso do Brasil, grande parte, até aqui em São Paulo. Assim permite que a luz difusa entre, mas os raios solares com menor inclinação, ao fim da tarde, pode entrar, mas eles não vão causar nenhum ofuscamento. Se eu tiver, então, uma luz, sei lá, um shed para a área norte, ele vai poder causar muito ofuscamento. E aqui a gente tem a vista posterior dele, exterior, e a vista interior do shed, por exemplo, do Sesc Pompeia, para aqueles que já foram lá observar. Claraboia, a gente pode, né, então, quando a gente falou essa abertura zenital por excelência, e aí a gente tem dois exemplos do Paulo Mendes da Rocha muito importantes nele, que são da Pinacoteca de São Paulo e da FAO-USP, né, onde ele trabalha com várias claraboias nessa grelha, então desenhos novos de claraboia. Os átrios, então, por exemplo, ele tem uma distribuição natural através dessa abertura central. Eu posso ter também uma abertura só lateral. Tem alguns banheiros que fazem isso de casas pequenas, apertadas, que a gente também não vai necessariamente só. Vocês não vão projetar só espaços grandes. Isso é bastante importante quando a gente pensa em São Paulo, nesses terrenos super estreitos que eu não consigo ter um tipo de. Não dá para fazer abertura lateral, né? Porque tem 5 metros né, atestada do terreno, então eu posso fazer esses tipos de aberturas também pensando na importância desses dutos carregando a luz para dentro.
Aqui, então, como eu posso associar então grandes espaços com esses átrios, com esses trazendo então a luz para os espaços internos. E aqui, por exemplo, um edifício de vários pavimentos que eu também posso, por meio de um átrio central, com essas lâmpadas, reduzir o ofuscamento. Aqui é para essas lâmpadas reduzindo o ofuscamento. Né? Mas poder difundir então dentro do meu edifício também essa iluminação. E aí quando a gente fala isso, iluminação zenital, também a gente pode falar em iluminação lateral. Tem dois componentes, de condução e de passagem. Os elementos, né, de condução. Tem como objetivo conduzir e distribuir a iluminação do exterior para o interior do edifício, né, formando espaços contíguos, galerias, pátios internos. Então, quando eu vou trazendo a luz de um espaço para outro. Passagem, então, abrange elementos que possibilitam a passagem da luz natural de um ambiente para o outro. Clarabóia, janelas, superfícies transparentes ou translúcidas, que vão estar levando a um fechamento do espaço, mas também a possibilidade de colocar a luz. A luz lateral, né? Então, a gente vai ver assim que conforme, né, a região mais próxima da luz da abertura eu tenho maior iluminância, ela vai diminuindo conforme vai se afastando. Então, com isso, eu posso pensar, de repente, se eu aumentar a altura, né, da minha abertura, eu tenho uma maior profundidade de luz, um nível de iluminância no espaço interior com janela convencional é máxima junto à janela e depois vai decrescendo. Então, se eu tiver um ambiente muito comprido, ela vai diminuindo muito. Se eu colocar essas prateleiras de luz, eu então uniformizo mais, olha, ó, porque eu tenho uma barragem da luz aqui, então a luz que está iluminando aqui basicamente é essa, mas eu também consigo, com essa prateleira de luz, trazer mais iluminação para o espaço mais profundo. A entrada de luz natural aumenta também conforme eu aumento a abertura da minha janela, né? E também, se eu elevar muito a janela, eu posso aumentar a iluminação, né? O nível de iluminação nessa janela. São possibilidades de projeto, de que vocês podem trabalhar, de repente, na mesma dimensão do cômodo, com essas alturas de abertura e de telhado. Aqui tem, então, a distribuição da luz. Se eu tiver uma janela só, essa luz se distribui mais aqui próximo da abertura e diminuindo conforme vai chegando ao final do ambiente. Porém, como é uma janela alta, olha aqui, a luz chega mais fundo. Se eu tiver duas janelas, por exemplo, aqui, eu distribuo até um pouco mais uniformemente. Se eu tiver só uma janela lateral, olha, é uma distribuição mais uniforme que a outra e quase tão profunda, por causa do que mais importa quando eu vou pensar na distância que essa luz vai alcançar, é a altura final da janela, essa altura aqui, olha, ó. Por exemplo, entre essas duas, que são a mesma janela, só de eu abaixar minha janela, eu diminuo a profundidade da iluminação. Então é importante a gente entender isso. Que aí a gente tem aquela Praça das Artes que tem janelas diferentes, né? Brincar um pouco com isso. A gente está acostumado que janela tem que ter a mesma altura da porta, 2,10 metros. E aí eu sempre falo assim, a porta do Hotel Unique tem 8 metros de altura. Então a gente tem que sair um pouco da casinha, né? Da caixinha quadrada. A gente pode entender então sistemas convencionais para controle da iluminação, né? Elementos que controlam a luz solar, né? Eles têm então controla a passagem de radiação, melhorando então condições térmicas, luminosas, de visibilidade, né? Eu posso ter o alpendre, que é esse tipo de varanda alta. Eu posso ter a marquise, eu posso ter uma varanda mesmo, né? Então, que isso facilita com que controle a entrada de iluminação, ou elementos vazados como o cobogós. Posso também ter sistemas inovadores, que, né, é algo tipo
novas formas de fazer. Temos, por exemplo, o Instituto do Mundo Árabe, que também nem é tão recente, em Paris, que tem como se fosse obturadores de uma câmera fotográfica que controla a entrada de luz de acordo com a iluminância externa. Então a gente vai ver que o uso indiscriminado de elementos translúcidos, né, causa o aquecimento dos espaços internos devido ao ganho térmico, né, pela incidência da radiação solar, podendo causar inclusive ofuscamento e desconforto dos seus habitantes. E a gente deve então pensar como, inclusive, controlar essa luz sem ter que usar um condicionamento artificial ou sem ter que controlar demais e depois ter que usar a luz artificial. Então a gente tem que pensar quais são, né, vários outros sistemas. Vantagens e desvantagens da iluminação natural. Uma vantagem especial é a alta eficiência luminosa. Né? Então, tenho muita luz e pouco gasto. Né? É uma fonte renovável que, a princípio, não deve acabar. A luz natural tem todas as questões fisiológicas, psicológicas e físicas. E a própria ideia de você ter uma vista do ambiente externo, de não ficar tão enclausurado. Como desvantagem, a gente tem um controle, né? A gente não controla que dia vai ter sol ou não. Ela é imprevisível, instável e é dinâmica. Mas como eu já disse na slide anterior, isso não necessariamente é ruim. Ele pode ser, como a gente observa, né? Inclusive um elemento estético, né? Dessa passagem do tempo, como na Casa da Cascata do Frank Lloyd Wright. A iluminação natural não é apenas uma questão de eficiência energética, mas da concepção arquitetônica, né? Que tem várias possibilidades onde a gente pode criar o espaço, né? Fazendo então com que a percepção do espaço externo, a percepção do espaço interno, a aceitação desses espaços pelos seus ocupantes possa ser trabalhado com vegetação, com elementos lúdicos, quando é um hospital, uma escola, quando é uma igreja, elementos simbólicos, que a gente então possa conceber os espaços mais do que simplesmente pensar numa eficiência energética. Para isso, entendendo que o clima é totalmente importante, a disponibilidade de luz direta e indireta pela abóbora solar também são importantes, e que quando vocês forem pensar o partido de vocês, pensem na luz como um elemento de concepção do partido, não apenas depois para resolver um problema de iluminação. Aqui alguns exemplos de como você pode trabalhar, por exemplo, com a iluminação em edifícios empresariais, onde grandes planos de luz podem então melhorar, né, a iluminação, a economia de energia. E muito obrigado, né, pela atenção de vocês. Bons estudos. Como eu comentei, vocês vão ter, então, tem um texto que vocês podem estar lendo, o material, o livro do Lamberts, que vocês podem guardar o link, baixar o livro. Não precisa, claro, ele é muito grande, fala muito outras coisas, mas que também podem estudar alguma coisa por lá. Muito obrigado e um bom descanso.